muita alegria, né, que nós estamos iniciando o nosso mês de julho e com a presença do nosso amigo, companheiro Jano, né, da nossa casa Mater, a Umen, né, que nós iniciamos as nossas tarefas, os nossos estudos, né, e que de lá viemos trazidos pelo Renê e graças a Deus aqui estamos até hoje, né. Lembrando de todos os ensinamentos que aprendemos naquela casa e tentando colocar em prática e cultivar, né, os bons ensinamentos que nós recebemos daqueles que foram os nossos mestres na nossa casa, né, como no caso Miguel, né, que foi um dos que nós trabalhamos e que nos deixou toda a orientação que nós continuamos a seguir nas nossas reuniões, né. Então, Jano, nos dando prazer de iniciar nosso mês está conosco. Gente, bom dia a todos. Bom dia. Primeiro eu quero dizer que é uma alegria muito grande estar aqui, né? Revendo amigos. Nós nem sempre podemos estar presentes tantas vezes juntos, né? Mas temos a sensação assim, que somos uma coisa só, né? A Yara falava aí sobre a Umen. De onde até saíram muitas pessoas de outros grupos aqui de Niterói, né? Mas nós nos sentimos bem, não sentimos como se tivesse sido uma fragmentação, mas ao contrário, né? Como se nós estivéssemos todos juntos. Só que todo mundo trabalha muito, a gente não consegue estar tão juntos sempre, né? Mas em pensamento nós estamos, e é uma alegria ter a oportunidade de estar aqui. Eu vou explicar porque eu estou de máscara, porque é o seguinte, né? Como eu sou profissional de saúde, nós somos os mais perigosos, né, para passar alguma coisa para os outros. Então eu estou com saúde, mas vamos tentar preservar. Se vocês estão ouvindo aí ao final, bem, se tiver algum problema, a gente tira, né? Bem, então, também é uma alegria muito grande por nós estarmos aqui quando a casa comemora 30 anos. E a Casa Maria de Magdala, ela desfruta, né, entre todas as pessoas, e eu compartilho disso, de uma admiração muito grande. Porque é uma instituição que cumpre com a tarefa do Espiritismo na Terra, né? Porque nós aqui encontramos os 3 pilares no nosso entendimento do que seja assim, os sustentáculos de uma casa espírita, né? Que é o estudo, o trabalho e a renovação, né? Nós aqui encontramos as 3 coisas, né? Desde o início é uma casa que trabalhou com a prática, né, do bem ao próximo. Todas as ações têm como centro, né, a assistência a pessoas que são necessitadas. Na verdade, todos nós somos necessitados. Às vezes a gente costuma, assim, nas casas falar, fulano é o frequentador, o outro é o assistido, né? Mas tem alguém que não seja assistido dentro da casa espírita? Uns precisam da assistência material, precisa de mais alguma coisa, mas a assistência espiritual, olha, é por isso que nós estamos ali, né, naquela casa, nós estamos em busca. Então, o que eu pensei para hoje? Eu não saberia nem dizer assim exatamente um título para a gente dar para o estudo de hoje. Eu pensei em trazer algumas passagens que eu acho que são interessantes nesse momento, para a gente meditar. Que é uma coisa boa, né? Assim, na doutrina espírita, nós privarmos, né? Prezarmos a simplicidade, o estudo dos textos, sem muita... não precisamos de pompa, circunstância, né? Precisamos apenas rever as lições que são trazidas pelos nossos mestres. Então a gente vai fazer isso, tá bom? Hoje. E com o intuito, assim, de servir como estímulo para que essa casa que tem 30 anos, né, continue por muitos e muitos outros anos.
Na verdade, eu acho isso muito interessante, porque a gente vê assim, 30 anos, e nós ficamos muito felizes. Mas é a infância ainda. Lá na UME, a gente completou 70, né? Em 2018. E a gente falava, nós temos, estamos na infância ainda. Por quê? Porque quando nós olhamos essas universidades da Europa, por exemplo, 900 anos de existência. Mas quando começaram, o que era? Era uma salinha, um anfiteatrozinho. Quem é que poderia dizer naquela época que essas universidades iam durar esse tempo todo, que iam ser instituições tão importantes no mundo? Ninguém. Não é? Acho que na época ninguém seria capaz de vislumbrar isso. Nós não temos ideia do significado que as casas espíritas vão ter no futuro. Então, essas casas que cumprem com a sua tarefa, elas persistirão por muitos e muitos anos, por séculos, não é? E nós vamos voltar, nós vamos reencarnar e vamos passar novamente por essas instituições, sem nem saber muitas vezes que estivemos antes, né? Mas essa é uma realidade. Então aqui eu trouxe uma mensagem do livro Palavras de Vida Eterna, que é o capítulo 139, intitulado Religião Pura. Começa com uma citação da carta de Tiago. Essa carta de Tiago é 100% de aproveitamento, né? Todos os versículos são excepcionais, né? Aí ele diz assim, olha o que Tiago diz. A religião pura e imaculada para com Deus o Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Olha que sabedoria. Porque muitos de nós, e é o comentário que o Emmanuel faz aqui, entende assim, que religião, né, poderia envolver atitudes diversas, como por exemplo, gerar polêmicas em torno dos atributos de Deus, acrescentar interpretações individuais às revelações, centralizar as mentes naquela exegese, né, dos textos, consumir a existência em casuísmos, reexaminar princípios veneráveis em horas certas, né, cumprindo rituais, atender, portanto, a ritualismo, enriquecer a simbologia, adotar posturas convencionais, ou seja, a mudança só do nosso comportamento exterior, né? Levantar monumentos de pedra. E aí o Emmanuel diz o seguinte, que ninguém nega que essas manifestações deixem de ser atestados de religião e religiosidade, porque é natural, não é? Nós estamos nos envolvendo com os aspectos da espiritualidade, da religiosidade, nós começamos às vezes pelas mudanças mais exteriores. É natural. É mais fácil. E até porque nós estamos mais atentos para essas manifestações exteriores do que as manifestações internas nossas, né? Mas aí ele diz o seguinte, entretanto, o Evangelho nos ensina que a religião pura diante de Deus é outra coisa. Não é isso. Não é só a nossa mudança externa. É interessante que a nossa mudança exterior, ela não quer dizer que nós sejamos hipócritas, não é isso. É porque existe uma como é que a gente pode dizer, uma dinâmica na nossa modificação, não é? O Emmanuel fala muito sobre isso. Ele diz assim, que ele traz para a gente alguns patamares, alguns níveis dentro do nosso funcionamento mental. Então ele diz assim, se você não consegue não se emocionar com o mal, procure não falar no mal. Não pensar no mal. Então, às vezes, a gente tem aquela emoção com relação a algum aspecto ainda inferior nosso. Mas podemos tentar não ficar pensando naquilo. Aquilo vem e a gente deixa passar. Então ele diz, tente não pensar. Mas se você não consegue ainda não pensar, tente não falar no mal. Mas se você não consegue ainda não falar, pelo menos você não aja no mal. Então veja, a gente começa não agindo mal, mas às vezes a gente ainda tem a palavra,
o pensamento ainda inferior, tem a emoção ainda que não foi equilibrada. Mas de tanto nós agirmos no bem, o que ocorre? Nós mandamos uma mensagem para dentro de nós. E daqui a pouco a gente consegue não falar mais do mal. De tanto a gente se calar em relação ao mal, que foi o que a Yara falou aqui no início, né? Nós não ficarmos reproduzindo o mal, a gente começa que daqui a pouco a não sentir aquele mal em nós. Então isso é um processo. Então não quer dizer que isso seja hipocrisia, mas é um trabalho incompleto ainda. Nós precisamos dar continuidade a isso, precisamos aprofundar nesse processo. E aí ele diz aqui, ó, Tiago traça a definição correta afirmando: a religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Naturalmente, que existem muitas outras necessidades do mundo além dos órfãos e das viúvas, mas entendemos o que Tiago quer dizer aqui, não é? Porque os órfãos e as viúvas representavam, à época, aquelas pessoas que eram as necessitadas, não é? Estavam numa situação de vulnerabilidade, então é natural que as outras pessoas se dedicassem a elas. Então, Emmanuel conclui assim: em suma, a religião irrepreensível da alma perante a divina providência, segundo Nolo confirma a doutrina espírita, olha, a doutrina espírita confirma isso em seus postulados, repousa, acima de tudo, no serviço ao próximo e no caráter ilibado, ou melhor, na caridade incessante e na tranquilidade da consciência. Então, eu acho essa lição aqui muito interessante, né? É muito simples e esclarecedora para nós. Então, as casas espíritas, elas devem, naturalmente, atender a isso, né? Contribuir. O que é uma casa espírita? É um grupo de pessoas que se reúnem. Muitas dessas, esse encontro não é nada casual, né? Foi estabelecido no mundo espiritual antes de nós renascermos, nós já planejamos. Então, reunimos-nos, né, no mundo espiritual, aqueles espíritos que se relacionaram de alguma outra maneira, né, as mais diversas. Alguns grupos são assim, pessoas que viveram, por exemplo, na igreja, né, e lá trabalharam e entenderam que era necessário avançar ainda nesse processo. Então se reúne novamente e fala: olha, a gente trabalhou aqui nesse setor, vamos nos unir novamente e fazer um trabalho novo? Tudo bem. Outros se uniram através de laços de amizade, têm vontade de trabalhar juntos. Então, assim, os grupos se formam de maneiras muito diferentes no mundo espiritual e vão se estabelecer aqui, né? Mas a finalidade é para que nós que estamos aqui reunidos possamos nos aprimorar. A casa espírita proporciona isso. E o trabalho de aprimoramento, ele implica a questão do trabalho em benefício do próximo. Então, no livro Ação e Reação, capítulo 19, o Druso, que é o coordenador, né, da Mansão Paz, que é uma casa, é uma instituição, né, não é uma casa, não é uma coisa pequena não, é uma instituição grande no mundo espiritual, que funciona numa área muito conturbada do ponto de vista vibratório, né, espiritual, porque é lá na região do umbral, dando assistência àqueles espíritos que vão manifestando alguma condição de serem recolhidos. À medida que eles vão manifestando condições de serem recolhidos, eles vão sendo recolhidos naquela casa. E o Druso, que é o coordenador, é o diretor dessa casa, ele conversa com os internos, né? Em horas certas, reúne os internos e faz as suas prédicas. E numa dessas, que o André Luiz assiste,
o André Luiz comenta que o Druso havia feito essa palestra para aqueles internos, explicando que com relação ao futuro deles, que seria de reencarnar, todos aqueles ali estão esperando encarnar, ele dizia, com relação às lutas que a vida apresenta, qual era a grande importância da vida. Ele dizia que o mais importante da vida era nós nos prepararmos para a nossa renovação. É natural, porque renovação é progresso. E todos nós estamos submetidos a essa lei do progresso. Para que nós possamos progredir espiritualmente, tudo está subordinado a isso, né? Até a nossa existência mesmo. Então, mesmo aquela nossa existência que nós precisamos preservar, se isso for para o nosso futuro espiritual, para o nosso progresso espiritual, vejam que há espíritos que cedem as suas encarnações. Quantos foram mártires? Eles poderiam viver muito mais anos na Terra, mas em benefício do seu progresso espiritual, num momento, que é daqueles momentos que a gente chama de momento emanuelino, né? Você tem que decidir o seu destino para cá ou para lá. Ele diz, não vou abdicar da minha crença, aceita às vezes ser sacrificado por isso. Então veja, nós que valorizamos tanto a vida, nós dizemos, até a própria vida, a própria encarnação, ela está em segundo plano frente ao nosso desenvolvimento espiritual. Esse é o grande objetivo. E isso parte da nossa, tem a ver com a nossa renovação. Por quê? Porque nós crescemos, porque estamos aprendendo coisas novas, nos desenvolvendo como espírito, ou estamos o quê? Reaprendendo, desfazendo coisas erradas, reconstruindo, né? Então, a nossa existência é para isso. Todos aqueles espíritos que estão na mansão Pai são espíritos que, ao reencarnar, estariam o quê? Reconstruindo, porque são espíritos equivocados, né? Muitos de nós, não, a maioria de nós, está nessa situação, né? Então, ele ali dizia que o principal objetivo da nossa vida é esse. E que existiam dois grandes instrumentos para isso. Os dois grandes instrumentos que ele coloca, ele diz o seguinte: o primeiro deles é o trabalho. O trabalho em benefício do próximo. Por quê? Primeiro é o inverso. Primeiro ele diz assim: primeiro o estudo, o aprendizado, a instrução. Por quê? Porque permite identificar o bem e o mal. E o segundo, o trabalho, porque nos coloca em relação com os espíritos bons. E nós, envolvidos nessa atmosfera, somos atraídos sempre para o bem. Então vejamos, isso está de acordo com o que nós encontramos no Evangelho segundo o Espiritismo, nesse capítulo 20, que é o dos trabalhadores da última hora. Esse capítulo é muito interessante, né? Tem aqui a mensagem do Espírito de Verdade, em que ele diz assim: espíritas, amai-vos, este é o primeiro mandamento, instruí-vos, este é o segundo. Então, assim, o Espírito de Verdade, que nós sabemos que é nosso Senhor Jesus, né, ele nos diz, primeiro mandamento, amar-nos, segundo, instruí-vos. Isso está em acordo com o que o Druso fala, né, na sua prédica. Porque o amai-vos, como é que nós expressamos o nosso amor? Né? Amor é uma palavra difícil de a gente definir, conceituar, né? É muito difícil, gente. Tem muitas palavras que são assim, se não nos perguntam, a gente sabe o que é, mas se pergunta, a gente não sabe explicar. Amor é uma, né? Eu estava lendo esses dias um livro que o autor, ele falava sobre os tipos de amor, né? É o Lewis, né? Aí ele... É interessante, né? É um escritor muito interessante, mas ainda é muita visão humana, né, sobre esse sentimento. É a gente tentando entender o que significa, né? Mas no Livro dos Espíritos diz
que existem virtudes que nós ainda nem conhecemos. No nosso estágio evolutivo, existem virtudes que a gente ainda nem entende o que significa. O amor, na sua expressão mais simples, mais pura, nós ainda não conseguimos compreender perfeitamente. Mas existem algumas expressões, alguns estágios. E o primeiro deles, o mais simples, seria o do apreço. Quando a gente tem apreço por alguém, a gente tem, é uma forma de amor. Vejam que apreço pode ser até por objetos inanimados, não precisa ser nem por seres humanos, né? Mas o apreço, ele já denota o quê? Se a gente tem apreço por alguma pessoa, a gente deseja o bem para aquela pessoa, deseja para aquela pessoa aquilo que nós desejaríamos para nós. Então, quando nós nos analisamos, vemos quais são as nossas necessidades, aquilo que a gente pensa assim, meu Deus, tão bom, né, se eu estivesse nessa situação, eu pudesse receber isso, é simples, a gente entende o que a gente precisa fazer pelas outras pessoas, né? Então, o amai-vos, como o Jesus diz ali, se aplica a isso, né? Amar a todas as pessoas indistintamente e desejar a essas pessoas aquilo que nós desejaríamos para nós. Mas tem um outro significado ainda, né? Porque Jesus a vida inteira, os 3 anos que ele pregou, né? ele pregava o amor ao próximo. Mas na última ceia, ele diz assim, um novo mandamento vos dou, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E a gente fica pensando, um novo mandamento? Mas ele já não tinha falado tantas vezes sobre isso? E Emmanuel esclarece que, na verdade, ele ali era um novo mandamento realmente. Porque amar ao próximo como a si mesmo é um preceito geral que a gente deve fazer a todo momento. Ali ele falava sobre a necessidade das pessoas que seriam os seus seguidores amarem-se entre si, formarem efetivamente uma igreja, né? Uma comunidade, onde nós crescêssemos juntos, onde nós pudéssemos nos desenvolver juntos. Então, além de amarmos ao próximo como a nós mesmos indistintamente, era necessário que nós nos amássemos, nos compreendêssemos entre nós, mostrando a importância do grupo, do nosso avanço espiritual em grupos. Então, a Casa Espírita ela oferece essa oportunidade, né, de trabalhar pelo próximo, mas ao mesmo tempo em fortalecermos o nosso laço, criarmos uma rede, né, de pensamentos entre nós. E com isso nós nos fortalecemos. É muito interessante, né? Porque quando eu penso em cada um de vocês pensa em cada um dos outros, nós formamos o quê? Uma rede de pensamentos entre nós. Ora, quando a aranha tece uma rede para prender um ser ali, a rede prende, não prende? A rede prende. No caso da aranha, uma finalidade diferente, né? Mas nós temos uma finalidade boa nisso. Por quê? Porque a rede nos sustenta. O que é mais fácil? Quando nós estamos numa dificuldade qualquer. Nós passamos essas dificuldades fora da rede ou estando presos à rede? A rede nos sustenta. Então, naqueles momentos de luta, de dificuldade, os pensamentos dos amigos, não é só, ele pode até não saber do problema que nós estamos passando naquele momento. Não é o pensamento naquele momento, é o magnetismo que se estabelece entre todos nós, de todo tempo, que no momento que nós passamos, aquilo reverte para nós. É uma questão vibratória. Isso nos ajuda muito. É por isso que, quando a gente trabalhava ainda na mocidade, a gente tinha muita preocupação do jovem quando ele se afastava. Eu gostava de dizer o seguinte, olha, você está se sentindo meio desequilibrado, meio conturbado, venha ser conturbado dentro da casa espírita. Venha ser perturbado dentro da casa espírita, porque é muito melhor ser perturbado dentro da casa espírita que perturbado fora. Isso aqui é um hospital. Nós estamos aqui para isso também, para nós nos curarmos de muitas coisas, né?
Então essa é também esse ensino, né, de Jesus. Bem, então nós falamos da questão da renovação, esboçamos a questão da renovação, falamos da questão do amor, podemos falar um pouquinho sobre a questão da instrução, né, que também é uma tarefa que as casas espíritas proporcionam, e aqui a gente tem esse trabalho. A gente vê assim, na Casa Maria de Magdala, trabalho de dedicação ao próximo, mas sem estar dissociado do aprendizado das lições superiores que o Espiritismo nos traz. Então, que beleza! E algumas vezes as pessoas dizem assim, mas o mais importante é o amor. Não, nós não temos dúvida disso. Mas até para a gente entender o que é o amor, a gente precisa estudar um pouquinho, a gente precisa aprender isso, né? Aprender nem sempre é só na leitura, é na vivência. Nós aprendemos na vivência, né? Aprendemos na prática, né? Se a gente tem dificuldade de entender o que é o certo e o errado, nós podemos adquirir isso na prática. Nessa passagem do Tiago, quando ele diz guardar-se da corrupção do mundo, não é só dessas questões que a gente entende como corrupções, né? Corrompimento dos seres. Mas assim, todo estímulo, toda ilusão que a vida material proporciona para nós temos às vezes dificuldade de entender como nós minimizarmos isso. E quando nós encarnamos, o espírito ele se identifica muito com a matéria, né? Então nós somos espíritos encarnados. Digamos que a gente tenha tido uma vida assim, um tempo numa colônia espiritual, lá nós nos desenvolvemos no entendimento da espiritualidade. Se a gente reencarnou direto de situações menos felizes, menos ainda nós tivemos essa oportunidade. E aí a gente chega aqui no corpo, o que acontece? O espírito, ele passa a receber todas as impressões através do corpo, não é? A gente enxerga pelos olhos materiais, ou pelos ouvidos materiais, etc. Durante o desdobramento do sono, a gente tem essa vivência espiritual. Mas existe uma tendência, se a gente ficar distraído, a cada vez a gente cair mais no plano de só ter as percepções físicas. A vida, a gente se ilude de que a vida seja só essa vida material. Esse é mais ou menos o conteúdo da parábola do festim das bodas, que o Senhor chama para uma festa, mas as pessoas estão distraídas em relação à importância daquela festa. Cada um foi cuidar da sua vida e não foi participar da festa. É o que acontece, né? Quer dizer, a vida está proporcionando para nós uma festa espiritual e nós ficamos distraídos com as questões materiais. Então eu entendo que isso aqui não seja só no sentido de questões morais mais graves, mas até mesmo essas pequenas ilusões que impedem que nós desenvolvamos o nosso lado espiritual, que é o fundamental. Por quê? Porque a vida terrena, ela se encerra, mas a nossa vida espiritual é permanente, né? Então o que acontece? Às vezes, nós não estamos despertos para isso. E quando alguém, né, às vezes quando jovem, né, um chega para o outro e fala assim, vamos lá para o centro, a gente tem atividade de servir sopa, né, ajudar lá morador de rua, evangelizar morador de rua, assistir esses moradores no que eles precisam, num trabalho como daqui, etc. E muitas vezes a pessoa pode olhar e falar assim, não entender a importância que isso tem. Aí a gente lembra o seguinte, tem coisas na vida que a gente precisa experimentar o que é bom, para a gente ter, só com a experiência é que às vezes a gente entende, né, a importância disso. Eu gosto de lembrar uma história que eu acho até que eu já contei aqui, mas eu sei meio de repetir as coisas, vocês não ligam não. Eu me lembro que uma vez eu fui comprar um sapato. E eu tinha um sapato que eu usava sempre mais ou menos o mesmo tipo, que ele acabava, eu comprava um igual. Aí eu cheguei na loja onde eu comprava e o moço falou assim, olha, tem um sapato aqui que é de pelica.
E ele está numa promoção, está no mesmo preço do outro. Então você não quer levar esse que é melhor? Aí eu, a princípio, eu até torci um pouco o nariz, né? Porque eu ouvia falar nisso e falava, acho que isso aí é bobagem, não tem necessidade. Tá bom, vou experimentar. Olha, depois que você experimenta coisa boa, beleza. O duro é voltar atrás e comprar o outro, aquilo é um espetáculo, né? Então, assim, com a coisa boa a gente acostuma, mas a princípio às vezes a gente torce o nariz, né? Assim, é a mesma coisa com relação ao trabalho na casa espírita. Às vezes a gente não tem essa percepção, né? A gente não tem essa ideia do quão importante é, até que a gente começa a fazer. Aí quando a gente começa a fazer, aquilo traz para a gente uma recompensa que nada mais é capaz de trazer. E aí a gente começa a identificar o seguinte, que aquela vida da gente, que a gente leva, pensando na satisfação daquilo que nós consideramos ser nossas necessidades, ela é insuficiente para nos proporcionar a alegria que nós desejamos. Né? Nós imaginamos que nosso bem-estar, a nossa felicidade vai estar em adquirir uma determinada coisa, atingir um determinado objetivo. Mas é curioso que assim que a gente adquire, no segundo imediato a gente adquirir aquilo, perdeu metade do valor que tinha. Não é assim? A gente luta por uma coisa e chega naquele momento que a gente adquire nas questões materiais, aquilo interessante, aquilo não satisfaz do jeito que a gente imaginava que fosse satisfazer. A gente imagina nessas buscas que quando a gente tiver aquilo, nós vamos ficar plenos e não ficamos. Ou ficamos por muito pouco tempo. Logo em seguida, aquela alegria, ela arrefece. Até lá na reunião da André Luiz, eu estava lembrando outro dia, que isso acontece, por exemplo, hoje significativamente. Porque as pessoas estão muito saciadas dos seus desejos. Nós vivemos um mundo rico, gente. Na época de Kardec dizia uma coisa que era o seguinte, se a gente pegar toda a riqueza do mundo e dividir, todo mundo era pobre. Na época isso era verdade, hoje não é verdade. Nós vivemos num mundo que se tem o suficiente para todo mundo estar bem. Né? Então, mesmo pessoas que têm, vamos dizer, a gente consideraria que tivessem poucos recursos, a gente vai passear em certos lugares, o morador de rua tem celular, gente. Não é? Então, assim, vejam, esse mundo é um mundo de contrastes, de coisas difíceis da gente entender ainda, mas é um mundo de riquezas materiais. Não é? Então, hoje, as pessoas podem aspirar a certas coisas que antes a gente não poderia. E as pessoas aspiram e obtêm. Então, assim, elas estão saciadas das suas necessidades, mas não se tornaram mais felizes por isso. Aí eu lembro a história que o Rossandro conta, né? Dos meninos que foram à Disney. Então, o pai foi buscar os meninos na Disney, e quando eles entram no carro, ele pergunta, e aí, como é que foi? O pai todo entusiasmado, e os filhos? Ah, pai, normal. Não é possível achar a Disney normal. Não é normal, ela é feita para não ser normal. Ninguém se despenderia, pregaria do mundo inteiro para ir para lá se fosse uma coisa normal. Não é normal, ele é feito para você se sentir muito bem. Mas a saciedade está de tal maneira que a pessoa não sente mais o efeito daquele estímulo. Ele está, vamos dizer assim, impregnado, ele se torna insensível a isso. E isso, o que acontece? Isso acontece com todos nós. À medida que nós vamos buscando a nossa satisfação pessoal, chega um momento em que nós entendemos que aquilo não é capaz de nos proporcionar alegria. Aquilo que a gente imaginava. E a gente começa a perceber o seguinte, que a fonte inesgotável de alegria, de felicidade, é fazer o bem para o outro. Então, vejam, quando a gente faz isso na prática, que a gente aprende, é ou não é instrução? É instrução também. É instrução na prática. E a Casa Espírita proporciona isso para nós. Né? Então, assim,
a gente, só para concluir, né, já que eu tinha proposto trazer alguns itens aqui para a gente lembrar, né? No fundo, o que acontece? Isso tudo está interligado, né? Nós fazemos o bem para o próximo e fazemos o bem para nós. Na verdade, os maiores beneficiados vão ser sempre nós, né? Por quê? Porque na medida que nós nos colocamos como instrumentos de Deus para o atendimento às criaturas de Deus, nós estamos trabalhando nessa vinha. Nós não somos os trabalhadores, os promotores do bem, nós somos os trabalhadores, né? É através de nós que o processo se dá. Paulo era muito consciente disso, né? Era através dele que aconteciam as coisas, não ele exatamente que realizava, ele sempre dizia isso, né? Nós também temos que ter esse entendimento. Mas toda a alegria do cristão deve ser essa, em ser instrumento para que Deus se manifeste através dele. Sem nós acharmos que nós é que somos ótimos, que somos perfeitos. Não, é através de nós. Porque quando nós nos colocamos como instrumentos, o trabalho acontece, as realizações se dão. E qual é o nosso benefício nisso? É ter sido um instrumento. Foi através de nós que passou isso. Então nós nos modificamos. É Deus operando em nós. Nós somos obra de Deus. Mas nós vamos nos construindo à medida que nós deixamos que Deus se manifeste através de nós, né? E nesse processo, então, nós vamos nos renovando, né? E aí tem uma outra mensagem que eu gosto muito, que é essa daqui do livro Vinha de Luz, capítulo 29, intitulado Guardemos o Coração. Que ele diz aqui, que o homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Dobre é falso, dúbio, né, incerto. Aqui também é de Tiago esse versículo, né? Da mesma epístola. Bem, dobre é uma palavra um pouco forte para nós. Nós não somos hipócritas, nós estamos aqui de boa vontade, com sinceridade em nossos corações, né? Tanto é assim que o próprio Emmanuel não usa esse termo aqui. Ele fala no coração que, em outro sentido, seria dizer que fosse instável, né? Isso nós somos instáveis. Ora, nós temos um ímpeto ótimo dentro de nós, uma determinada realização, daqui a pouco aquilo arrefece. Então nós estamos que às vezes nós vamos e voltamos. Bem, e aí ele diz aqui o seguinte, né? Um estímulo para que a gente possa conservar, né, o nosso entendimento de uma maneira firme e que tudo mais seja submetido a esse entendimento. E isso é muito interessante, isso a doutrina espírita proporciona para a gente. Uma certeza de certos aspectos, que aquilo passa a ser o quê? A nossa verdade. E nós passamos a nos comportar em todos os momentos de acordo com essa verdade que nós temos dentro de nós. Essa é a grande vantagem da doutrina espírita. Então, assim, se nós estamos numa posição de comando, nós entendemos que nós não somos superiores. Nós estamos exercendo uma função naquele momento, dentro da obra de Deus, em que nós estamos numa posição de comando. Então a gente não abusa disso. A gente usa da forma correta, para o bem de todos. Mas se eu estou temporariamente numa condição de subalternidade, eu também não sou um espírito subalterno. Eu estou experimentando a condição de subalternidade, porque essa é uma lição importante para mim. E eu devo me valer dessa oportunidade para o bem coletivo. Se a gente não tem, se a gente está com a riqueza, com a pobreza, se a gente está com a satisfação de alguma questão, ou ao contrário, com a carência daquilo, nós sabemos viver em todas essas situações, entendendo que nós não somos isso, nós estamos isso.
Nós não somos o Jano, nós estamos o Jano. Por quê? Porque eu tenho várias outras encarnações e vou ter várias outras. Eu sou uma individualidade. Nesse momento eu sou brasileiro, espírita, amigo de vocês, etc. Na outra encarnação pode ser uma experiência diferente. Eu vou nascer lá na Arábia, né? No outro sexo, né? Com outro grupo, etc. Nós vamos ser impregnados de outras coisas. Aí naquela época eu vou falar, eu sou o Rashid, sei lá, qualquer coisa assim. Não, nós estamos, até mesmo isso. Então, isso é muito importante para nós, né? Que nós estabeleçamos com a doutrina espírita as nossas certezas e passemos a nos comportar com ela não segundo as circunstâncias, né? Que a gente tenha essa firmeza. Então, por que eu trouxe esses aspectos? É porque eu acho que isso, cada vez mais, nós estamos amadurecendo no entendimento do que seja o espiritismo, suas finalidades, as casas espíritas, suas finalidades, o movimento espírita, suas finalidades. E num dia em que, né, num período em que a casa completa 30 anos de existência, não é à toa, é porque ela tem dado cumprimento a essas tarefas. Muito bem. E isso é fruto de cada um, né? Nós somos admiradores incondicionais dos coordenadores de tudo, né? Dos dirigentes, né? Dos diretores. Mas é obra coletiva, né? Então nós temos uma participação nisso. Mas é bom, porque nós estamos nos melhorando com isso, nós estamos progredindo, nós estamos sendo mais felizes e estamos sendo mais saudáveis. Hoje há tanta preocupação com relação à saúde física, as pessoas entendessem o benefício que é para a saúde a gente esquecer um pouco de si e se dedicar ao outro. Nossa, da noite para o dia, eu vou dizer uma coisa, doenças seriam extintas no mundo, de imediato. Porque há muita enfermidade que advém da nossa condição vibratória. E quanto mais nós estivermos nesse egoísmo, nesse egocentrismo, mais isso vai acontecer, né? Então, assim, num momento como esse que nós vivemos, com essa enfermidade, é importante nós entendermos, nós queremos ser saudáveis, vamos permitir que o nosso pensamento deixe de ficar só assim, ó, para dentro, passa a ser isso, né? As ações divinas passam por nós. O que nos purifica mais? A gente ficar assim, ó, pensando, cada um pensando em si e reabsorvendo os próprios fluidos e concentrando os próprios fluidos, ou deixar que a ação divina passe por nós e siga, e é uma corrente que passe por nós. O que a gente assim visualmente acha que é o que nos limpa mais? A segunda, né? Então essa é a nossa tarefa. Com isso, essa talvez seja a mensagem desse período que nós estamos vivendo, da pandemia, é que realmente as pessoas busquem pensar mais no próximo. E com isso nós vamos nos libertar dessas matrizes, né, pré-mórbidas que nós trazemos, que favorecem até nós adquirirmos enfermidades, né? Não só essa, muitas outras. Então, quero deixar aqui minhas felicitações para todos, né? Reiterar aqui a nossa admiração pelo trabalho, nossa gratidão por vocês existirem, né? Todos vocês que colaboram, todos vocês que fazem com que esse trabalho possa continuar, vamos dizer assim, servindo de exemplo para tantas pessoas, comovendo mesmo, né? Pessoas, fazendo com que essas pessoas pensem diferente a vida, né? Então vocês podem ter certeza que o benefício não é só para quem está lá internado, né? O benefício é para uma quantidade enorme de encarnados e desencarnados. Quer dizer, vocês sabem muito bem disso, né? Não estou falando novidade, né? Mas é sempre bom a gente lembrar isso e que possamos então ter mais 30, 60, 90, né?
anos, todos juntos não vai dar, porque alguns já vão estar do outro lado, eu, por exemplo, 90 anos já com certeza eu vou estar lá do outro lado. Mas 30 tem uma chance de ainda estar aqui, mais 30, né? Mais 60 não rola, né? Então, tá bom, gente?